proteína tem uma função gigantesca no nosso organismo. Então ela tem função estrutural, ela tem função hormonal. Por exemplo, a insulina é um hormônio que é formado de proteínas. Ela tem função enzimática. As enzimas fazem quebras no nosso organismo. Então a tripsina, por exemplo, que é uma enzima de quebra de proteína, ela é formada por proteína também. Nós temos as estruturas musculares, então as proteínas contráteis do nosso músculo, actina e miosina, são formadas de proteína. Então tudo isso, nós temos as proteínas como fonte. Nós temos também o colágeno, que é uma proteína estrutural. Nós temos as proteínas em todos os lugares. Então, nós precisamos, visto isso, nós precisamos consumir proteína com uma forma recorrente e numa quantidade adequada. E essa fonte proteica, ela pode vir tanto das fontes animais quanto das fontes vegetais. O que importa nesse caso? Se nós teremos todos os aminoácidos essenciais. O que significa? Primeiro, entender o que é aminoácido. Aminoácido é a parte que vai ser primordialmente absorvida da proteína. E nós precisamos ter uma quantidade X desses aminoácidos por dia para que nós consigamos ter toda a síntese proteica, ou seja, o processo de fazer proteínas e reconstrução muscular e de todos esses tecidos e exemplos que eu dei das proteínas e que elas fazem parte no nosso organismo para que a síntese proteica ocorra. Então, esses aminoácidos essenciais nós só conseguimos via alimentação, nós não conseguimos produzir eles. Então, nós precisamos sim sempre estar consumindo esses aminoácidos essenciais. E é por isso que tem que haver um equilíbrio. Qual é a diferença e por que ocorre aquela frase, né, ou aquela crença de que proteínas vegetais não são suficientes? Porque as proteínas vegetais, elas possuem deficiência em alguns aminoácidos. Então, quando as proteínas vegetais são priorizadas, no caso de vegetarianos ou de outros grupos que estão reduzindo a quantidade proteica animal, nós precisamos garantir uma combinação ideal dessas proteínas. Mas quais são elas? Então, as fontes animais de proteína são carnes, então, carne bovina, carne suína, carne de frango, peixes e todos os frutos do mar, ovos e laticínios. Então, nos laticínios entram aí queijos, leites, iogurtes, kefir de leite, também é uma fonte proteica, muito boa, inclusive. E claro, nós temos o whey protein, que na verdade é uma fonte de proteína do soro do leite. Nós temos também as proteínas vegetais, como eu falei. Exemplo delas são as leguminosas, que são feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, que possuem aí de 10 a 30% de teor proteico total. Então, é um valor baixo comparado com as proteínas animais. E também os cereais. Então, trigo, arroz e milho são fontes de proteína também. Porém, não são realmente fontes completas em aminoácidos essenciais. Mas se a combinação for feita de forma adequada, não tem problema nenhum. Atualmente nós temos no mercado também muitas proteínas vegetais que entram aí com um perfil aminoácido muito melhor do que as proteínas in natura. Então, além disso, talvez a digestibilidade pode ser melhor em algumas pessoas. Mas independente da fonte proteica, ela tem que estar presente no seu dia a dia, de preferência em todas as refeições.